Ela queria saber uma mensagem que você deixaria para esse período. A gente sabe que a gente vivencia um período complicado, mas com a pandemia ela se tornou mais complicada ainda. Eu até queria de estender um pouquinho mais a pergunta, queria que você falasse um pouquinho sobre a educação no processo pós-pandêmico e quais as dicas ou quais as orientações que você daria, né, para a escola, para o corpo discente, até para o corpo docente, para como olhar a educação nessa realidade pós-pandêmica? Gente, o ano de 2022, quando a escola voltou de forma mais efetiva no ensino presencial, tá sem dúvida, foi um ano mais difícil. Eu olho assim para esse ano de 2022, eu lembro de um outro ano que foi muito difícil. Lá atrás, 2016 também foi um ano difícil, conturbado, mas 2022 foi muito pesado, né? E aí, por conta de todo... Pesado por quê? Os alunos perderam um pouco essa cultura da escola, de ir para a escola, de estudar, etc, etc. Os professores, até por conta da pandemia, estressados, cansados, que ficar em casa ali cansa, porque é complicado, e você ainda tem um cansaço emocional, de tempo todo, inclusive na televisão, falar que o professor é vagabundo, que não quer ensinar, etc, etc. Então, os alunos muito agressivos. Então, eu vi em 2022 e vejo isso continuando para os próximos anos, inclusive, dois grandes desafios para a escola. Um é a chamada, que a gente chama, não só a gente, mas, enfim, está na literatura, a chamada cultura de paz. A gente pensar na questão da escutativa, a gente pensar nas práticas cuidadoras, a gente pensar nessa questão do olhar o outro, de você. Então, essa questão da cultura de paz, ela é extremamente importante. Não só por uma questão do lado emocional, mas também por lado até agressivo mesmo. O Brasil vive um momento de muita agressividade. Então, a escola tem que ser um ambiente de paz. Então, isso é um desafio importante para você dar uma boa aula, para o aluno te escutar, para você escutar o aluno, para você criar um ambiente que... Esses 5 pontos, eles vão ser mais efetivos se o ambiente for um ambiente tranquilo, de paz, de respeito e tudo mais. Então, isso é um desafio importantíssimo para qualquer escola, qualquer série. Então, cultura de paz nesse sentido amplo. Uma cultura acolhedora, que você saiba acolher o outro, saiba escutar o outro. Esse é um desafio. E o outro desafio, como não poderia deixar de ser, a questão do ensino-aprendizagem. Porque você ficar 2 anos fora da escola, ela causa problemas nesse processo de ensino e aprendizagem. Mas a pandemia, ela trouxe à tona algumas coisas que já existiam e que na pandemia a coisa ficou mais explícita. Ela deu luz a alguns problemas. Por exemplo, as crises emocionais dos alunos, a questão de depressão, crise de ansiedade. Não existia? Existia já. É que a gente não percebia, ou não tinha muita sensibilidade, ou enfim. Então, isso é importante. A necessidade de mudar algumas práticas da escola, no processo também de ensino-aprendizagem. Acho que a pandemia trouxe isso muito forte, por isso que a gente fala muito da escola outra. É preciso pensar a escola de um outro formato. Porque a escola é a instituição que mais demora a mudar. É disparado. As igrejas, elas se renovam até... A igreja que é uma coisa assim, né? Você pensa em igreja, você pensa em algo tradicional. As igrejas já têm mais facilidade de flexibilizar, de pensar até em ritmos musicais, em novos formatos, novos tipos de culto, do que a escola. A escola é aquela coisa que, para mudar... E o professor, uma crítica construtiva para nós professores, e o professor, ele tem uma dificuldade grande, às vezes, dessa coisa dessa relação interpessoal com o aluno ainda. Claro que eu estou generalizando, obviamente. Né? Então, tem aquela visão muito assim... E o professor, ele é muito idealista. E aí, no sentido... Se é que tem, no sentido negativo do idealismo. Você idealiza o aluno, né, como você gostaria que ele fosse. Mas ele não é assim. E não há nenhum problema ele não ser daquela forma que você quer. Você tem que entender o que ele tem. O aluno, ele é muito vulnerável, é aluno da Baixada Fluminense, é um aluno que às vezes não sabe ler e escrever direito, tem problemas sociais, problemas em casa, de violência doméstica, enfim. Esse é seu aluno. E é a partir disso que você tem que construir uma relação de produção de saber. Ponto. É fácil? Não é fácil. Então, esses seriam os 2 grandes desafios. Como você, nessa nova fase, vamos chamar assim, pós-pandemia, como é que você constrói o saber nas escolas, né?
quebrando antigos dogmas, que é um processo difícil, mas é um processo que é facilitado quando isso é feito coletivamente. Por isso a importância do trabalho interdisciplinar, por isso a importância do trabalho associado com as direções escolares e a cultura de paz. Então eu vejo isso como os 2 grandes desafios para as escolas nos próximos, 3, 4, 5 anos. E não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, ativar o sininho. E o mais legal, gente, sabe o que é? É quando vocês compartilham. Quando vocês compartilharem até mesmo esse corte, os cortes que vai ser gerado daqui, vocês vão fazer com que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer esse projeto lindo. Então, os cortes vai vir no canal, compartilha, siga o Instituto SOS Reviver, siga o Anse, siga aqui a gente. Nós temos um site, www.seikpod.com.br, e lá tem todos os links que chegam nas nossas redes sociais. Sei que pode.